Olá, que tal 4 opções de jantar saudáveis? Pois é, jantar é uma encrenca, né? Ah, doutora, almoço pode contar que eu vou fazer tudo direitinho. Ai, mas jantar, preparar jantar, cheguei em casa. Pois é, mas se eu perguntar para você como era na época da sua avó, ou talvez até da sua bisavó, era jantar ou lanche? Imagina, doutora, lanche? Nunca, sempre jantar. Exato. Por quê? Lembre-se que é comida de verdade, que tem nutriente, que formam as nossas células, aqueles 50 milhões de células que você troca todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. E elas precisam de 44 nutrientes diferentes para formarem, e você precisa sustentar aquelas outras trilhões de células que continuam no seu corpo funcionando. Não vai ser aquele lanchinho assim, mas doutor, é um lanche saudável, é um pão light integral, é peito de peru light, o queijo é zero gordura, um branco bem sequinho, e para beber é uma coca, mas é light. É esse o tipo de jantar que você está oferecendo para o seu organismo? Por que será que ele está devolvendo também para você tanto cansaço, tantas alergias, noites mal dormidas? O que nós oferecemos para o nosso corpo e, portanto, para as nossas bactérias intestinais é exatamente o que você vai receber de volta. Ou saúde, ou não. Vamos dar uma olhadinha como é que estão esses hábitos? Tem umas dicas muito boas e selecionei 4 possibilidades. Por quê? Porque cada um desses ingredientes tem alguma coisa que vai favorecer a sua noite de sono, digamos assim, melhorar ainda mais a restauração do seu corpo, que é isso que acontece quando você está dormindo. Já viu quando a gente não dorme bem uma noite, como parece que no dia seguinte está tudo cansado? Exato, porque é através de uma boa noite de sono restauradora que a produção de melatonina é feita e cai na corrente sanguínea e simplesmente varre todo o seu corpo de tudo aquilo que nós estragamos durante o dia. Mas eu preciso de matéria-prima, eu preciso oferecer para o meu corpo com o que trabalhar. Não adianta fazer uma faxina sem os produtos e os instrumentos adequados. Vamos lá? Para começar, o ideal é que você durma à noite e não fique acordando, porque aquela possibilidade de acordar é uma possibilidade para você ir ao sofá. É uma possibilidade para você ir assaltar a geladeira. Então, pessoas que têm problema de aquele pescoço curto, né, que tem uma dificuldade para respirar durante a noite, que tem a famosa apneia do sono, apenas usando aquele CPAP, elas emagrecem 10 quilos em média. Por quê? Porque elas não acordam mais no meio da noite para assaltar a geladeira. Mas é por isso que eu preciso de alimentos que me auxiliem a ter uma boa noite de sono. Então, para começar, jante cedo. Pois é. Ai, doutora, mas eu trabalho, vou para faculdade, chego 11 horas. 11 horas? Se você for comer às 11 da noite, primeiro lugar, lembra de como que foi a evolução do ser humano. Como é que era lá na época do homem das cavernas? No escuro, ele ficava dentro da caverna e já tinha feito a sua refeição. Então, é melhor, se você estuda, por exemplo, ou trabalha, fazer a sua última refeição mais copiosa, porém ainda em torno de 18 horas, 19 no máximo. Porque nós temos um relógio dentro do nosso organismo que, independente da minha
assim, da minha vontade, ele vai continuar funcionando. É que nem um relógio que você tem na parede. Você pode pedir para ele parar, mas ele vai continuar. E aí, esse relógio interior é a mesma coisa. Então, à noite, é hora de vários hormônios serem silenciados para que outros, que inclusive nos emagrecem, serem colocados à disposição. O famoso hormônio do crescimento, aonde que ele está? Com o passar do tempo ele diminui, mas é ou com exercício físico ou numa boa noite de sono restauradora que você coloca esse, né, hormônio do crescimento para servir. E por isso que a gente fala, na hora que você pensa em a Brotolândia é divertida quando chega no consultório. Tia, quero ficar tanquinho. Aí eu falo assim, então nós vamos negociar ou balada ou músculos. Como assim? Porque o seu músculo cresce quando você está dormindo. Porque, dentre outras coisas, você tem todos esses hormônios envolvidos, tá? Então, uma das coisas assim super importantes é você lembrar que vamos afastar esse assunto de lanche, é comida. E a gente precisa ter uma organização para conseguir colocar em prática. Você não tem uma agenda organizada para trabalhar? Para ir ao médico, para os seus compromissos pessoais? Por que você não tem essa mesma agenda para a sua alimentação? Pensa nisso. Ter um cardápio com uma semana de antecedência com tudo pré-preparado, assim, fácil de você chegar e já está com aquele alimento às mãos. Então, o grande problema é não produzimos insulina à noite, porque insulina, gente, é um hormônio que é para pegar a glicose do que você comeu e tirar da circulação sanguínea e colocar dentro da célula para te dar energia para luta-fuga. À noite você vai lutar e fugir? Você vai dormir. Então, o que a natureza sábia fez? Para que insulina à noite? Porque eu não preciso estar comendo e toda hora colocando glicose na minha corrente sanguínea. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, toda vez que a gente come e vai forçar a produção de insulina, você está indo contra a natureza do seu organismo e isso sempre tem uma consequência. Bom, vamos deixar alguns alimentos assim, facílimos à mão. Primeira coisa, que tal sempre um azeite de oliva extra virgem, primeira prensa a frio e a acidez igual ou menor que 0,5%. Um detalhe importante, não existe azeite para cozinhar e azeite para pôr na salada. É o mesmo azeite para os dois. Porque o azeite tem tanta coisa boa que mesmo aquecido ele mantém e preserva. Então vai cozinhar sim com azeite bom, exatamente. Então é o mesmo azeite e é assim, a minha gordura de eleição para tudo, tá? Em primeiro lugar, azeite. Bom, depois do azeite, porque você sabe que, além de tudo, o azeite é tão maravilhoso que ainda tem uma coisa chamada fitomelatonina. Eu sempre peço no jantar para a sobremesa ser pelo menos 1 ou 2 kiwis. Porque kiwi tem o quê? Fitomelatonina. Melatonina é justamente aquela substância maravilhosa que o seu corpo produz quando você está dormindo em quarto escuro, bem cedo, e você teve serotonina, que foi formada dentro do seu cérebro, porque serotonina do intestino não atravessa a barreira hematoencefálica. Você precisa do triptofano, que vem da comida, atravessar, ser absorvido para dentro do cérebro, formar a serotonina cerebral. E essa belezinha, além de nos deixar maravilhosas, né, com bom humor, tudo tá lindo, ela se transforma na melatonina quando você dorme. Então, melatonina, ela tem tudo a ver com a luz que incide nos seus olhos. Então, nada de tablet, celular, na cama, tá? Procura fazer do seu quarto um lugar para você ir dormir. Bom, deixa eu continuar aqui, que senão tanta informação que eu quero passar que eu acabo me perdendo. Bom,
Então essa fitomelatonina tem exatamente essa função e ela só é produzida à noite. Então, caso você conheça alguém que tem turno trocado, porque afinal de contas tem um tal de um valor a mais, gente, aquilo é um valor pela insalubridade que é trabalhar no horário trocado. Então, cuidado, às vezes a pessoa está querendo um salário melhor, mas querida, os artigos mostram, depois de um ano que você não dorme de noite, dorme de dia e não produz melatonina, vai lá que você já está começando com um diabetes. E 5 anos depois, câncer. Horrível, né? Pois é, então essas pessoas são aquelas que realmente precisam da suplementação de melatonina. Mas é o que eu falo, garante-se ter uma melatonina tão boa quanto? Sempre o corpo produz algo que é muito melhor do que uma molécula da farmácia. Então, uma coisa que eu adoro, porque no jantar realmente as pessoas ficam assim, ai meu Deus, eu não quero cozinhar, ou coisa que vale, depende do dia que você teve. Mas se você deixar organizadinho assim, abacate. Sempre tenha um abacate maduro. Deixa na geladeira, se ele estiver começando a querer ficar maduro demais, e deixa um sempre na fruteira para você lembrar dele, porque aquilo que a gente olha, a gente lembra. Gente, pega um abacate, mete a colher, tira, tenha sempre tomatinhos orgânicos ali, à mão, pica, tira a semente, pica, e uma cebola, coisa que você pica na hora, tá? Que você faz na hora. O que você tá tendo ali? Um guacamole. Ah, mas eu não posso comer com um pão? Não, você vai comer como se fosse uma salada normal. E aí, aquele abacate pode estar fazendo, às vezes, de uma, como nós chamamos, uma maionese de abacate. Eu tenho uma receita excelente, que eu até tô me lembrando dela agora e eu vou colocar para vocês, que é uma maionese que eu fiz de sardinha com abacate. É simplesmente o abacate batido com a sardinha e você serve, ou você pode ter na sua casa, por exemplo, sempre você tenha aí isso pode ser de plástico, você tem um cesto com todas as folhas que você já comprou, já higienizou, lembrando que higienização não é mais com cloro, tem que ser com água oxigenada e vinagre de álcool, né? Depois vocês vão ver aí um videozinho para ir lá assistir. E deixe nesse cesto. É a única coisa de plástico que eu gosto e é aquele que tem tampa e faz plique-plaque. Aí você vai pôr, depois você foi à feira, higienizou tudo, você coloca um papel toalha e aí você faz a carreirinha da alface, a carreirinha da endívia, a carreirinha do agrião. Gente, se você seca direitinho, você tem salada fresca uma semana. O que estraga o alimento é a água. Então, quanto mais sequinho, e você tem aquelas turbinas, né, que a gente coloca para secar, que são fantásticas, o alimento sai assim, todo enxuto. E você tem durante uma semana folhas para você comer, inclusive no jantar, porque nós aqui no Brasil temos um verão bem extenso. E o que você pode ter ali? Aquela endívia. A endívia é como se fosse aquela canoinha que, em vez de pão, você vai pegar aquela maionese de abacate e tá pronto o seu jantar. Você tem ali a proteína, você tem a gordura e você tem o carboidrato. Você pode fazer a mesma coisa com o abacate, naquele guacamole, e você coloca ali nas barquinhas, né? No caso, uma outra coisa que funciona bem, às vezes a endívia é um pouquinho caro, ela é um pouquinho cara, depende da região. Uma coisa que funciona super bem é a alface americana, mas aquele miolinho, que ele é mais durinho. Então, você separa principalmente essas para esse tipo de sanduíche, vai? E organiza o restante para a sua salada. E por que eu gosto tanto do abacate? O abacate, ele tem uma gordura que é hiper do bem.
E tem uma coisa chamada beta-cistosterol, que simplesmente modula cortisol. Então, que coisa melhor para dormir? Modulando cortisol. Porque cortisol tem que estar baixo à noite. É quando você desperta que Por que você desperta? Porque o cortisol chegou e falou, vamos começar o dia. E é por isso que é muito bom quando você acorda, vai para a janela e abre os olhos e olha o céu claro, não vai olhar para o sol. O fato de você olhar para o céu claro vai ter a luz dos seus olhos falando para o seu cérebro. É hora de acordar, cortisol vai ser produzido para fazer o quê? Para vida, né? Porque, enfim, cortisol é vida também, né? Das proteínas, ou eu gosto dos peixes à noite, porque são de mais fácil digestão, ou ovos. Então, você tem aí a minha receita da minha super omelete, que a gente coloca depois numa forma em banho-maria com espinafre ou brócolis, porque aí quando você for fazer alguma coisa com esses alimentos, reserva um punhado. O que é um punhado? Um punhado é o que cabe na sua mão. Uma pitada, o que é? É o que cabe no seu dedo. Então você vai pegar um punhado de brócolis, depois que você fizer todo aquele processo de cozinhar no vapor, colocar no gelo para parar a cocção, a partir do momento que ele tá já resfriado, você pode colocar na geladeira, que ele já não tem problema nenhum e ele vai ficar de reserva para você incrementar alguma coisa. Vamos supor, a pior hipótese, eu sempre tenho então um macarrão sem glúten. E ultimamente eu descobri o fusilli, que é uma bênção. Então você pode ter isso e fazer o quê? Pega lá o seu brócolis que está congelado e já põe rapidinho para receber um vaporzinho, uma sauninha para ele ficar quente, um fio de azeite. Você não precisa de molho de tomate, molho branco, queijo. Não, um fio de azeite que tem fitomelatonina, aquele brócolis maravilhoso que seu fígado vai dizer obrigada. Lembrando que metabolismo de fígado é noturno. Então, quando você come aquela família das brássicas, quais são? Couve, que você já tomou no seu suco de couve-farmácia de manhã. Mas o brócolis, couve-flor. Nós temos também, não é muito hábito aqui no Brasil, mas também em compensação você não precisa comer muito, porque aquilo é uma bomba atômica de coisa boa para o fígado. É aquela couve de Bruxelas, aquela coisa pequenininha, parece um repolhinho minúsculo. Coma 3, aquilo já equivale a muita coisa boa e o seu fígado vai agradecer. Porque é justamente à noite que ele vai fazer o quê? Pegar todas aquelas impurezas que respiramos, que comemos, que produzimos, porque a gente também tem um lixo metabólico que tem que ser eliminado. Então, o fígado é o nosso grande parceiro nessa hora. E uma boa dica, eu falei do guacamole por conta do tomate, porque o tomate, para quem não tem dor articular, tá? Porque para as pessoas com dores articulares, o tomate faz parte daquela família das solenáceas que podem dar dores articulares. Então, a não ser o tomate que eu falei que podia comer cru, o restante, à noite, mas à noite sim, 18, 19 horas, é a hora de você deixar o seu organismo descansar. Então, em vez de comer alimentos crus, coma alimentos cozidos. Isso é muito interessante porque você está facilitando a sua digestão, está, digamos assim, dando um descanso para o seu organismo e lembre de mastigar 30 vezes, tá? É melhor você sempre estar optando por essa situação. Então, olha, temos o guacamole, a nossa deliciosa maionese de sardinha. Gente, ela fez um sucesso. Eu dei numa época no meu programa Mais Saúde para o Natal. Outra coisa que você pode fazer, tenha sempre batata em casa. Se você tem dor articular,
todas as batatas, ok, menos a inglesa. A inglesa faz parte do tomate, daquela família que pode dar dor articular. Então você tenha sempre batata em casa. E você vai dizer assim, mas pode usar micro-ondas? Sim. Eu fui abordada assim num programa ao vivo com a apresentadora falando, doutora, aproveitando que a senhora está falando disso, micro-ondas. Pois é, eu fiquei numa saia justa danada, porque programa ao vivo, eu falei, como eu gosto de trazer os últimos artigos científicos para as minhas pautas, deixa eu ver se saiu alguma novidade. Na próxima vez que eu vier aqui no seu programa, nós falamos. Gente, eu fiquei 2 meses atormentando todos os meus amigos lá fora, cientistas, e todos falaram para mim, Gisela, não tem nada, não tem um artigo científico que fale mal de micro-ondas. Não tem. Todos os malefícios que um nutriente passa pelo aquecimento, quando isso ocorre, seja no micro-ondas, na frigideira, no forno, é a mesma coisa. Então, eu fiz as pazes com micro-ondas. E o que você vai fazer? Você coloca uma batata com casca, tá? 4 minutinhos. 4, ok? Tá. Desligou? Cuidado, põe a luva, porque o pires vai ficar quente até. Você coloca em cima da sua tábua de, enfim, aquelas tábuas que a gente usa para fazer os cortes, né? E aí você vai fazer aquela famosa batata ao murro. Por isso que chama batata ao murro, porque depois ela pronta, lá em Portugal eles dão murro na batata. E aí ela vai abrir, taca azeite nela. Então olha só, se você tem, a única hora que eu digo que sardinha em lata e olhe lá, é nessa hora. Ter uma na despensa ajuda, por quê? Meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos pedir uma pizza? Não, peraí, 2 minutos. Você vai pra cozinha, põe as batatas no micro-ondas, pega aquelas folhinhas que já estão lavadas, maravilhosas, faz aquele molho que eu já ensinei divino, né? Com azeite, com azeite balsâmico, com meio dentinho de alho picado e faz aquele molho que você mexe e serve a salada temperada. Aquele negócio de pôr assim em cima, você nunca tempera direito. Aqui em casa a gente sempre serve a salada já temperada. E aí você tem um carboidrato, a batata. Você tem a proteína, que pode ser até aquela maionese de sardinha que por acaso já tá pronta. Se não, você pega a bendita da lata de sardinha, você abre no óleo, tá? E faz lá a sua saladinha e põe no prato. Ó que lindo! Você fez um jantar em 2 minutos. Jantar. Proteína, que tem ômega 3, uma batata, gente, batata inglesa ou outras no caso, elas têm muito mais fibra e dão saciedade. Enfim, entre um carboidrato da natureza pronto e um que você vai comprar no supermercado, um cereal, um arroz e uma raiz, a raiz está mais perto da natureza. Então, bom, salada também você pode à noite, se você não quiser comer o kiwi como sobremesa, que tem umas pessoas que até ficam assim, você pode misturar fruta na salada. Então você já põe esse kiwi no meio da salada. E a minha omelete, gente, olha, eu dei muito mais do que 4 opções. Lembre que seu corpo é feito de células que só entendem nutriente que vem da comida de verdade. Então você quer ser feliz, quer ter uma boa saúde, uma linda noite de sono, para ser uma pessoa assim, para acordar no dia seguinte bem disposta e botar tudo em ordem e todo mundo perguntar, meu Deus, que disposição! Pois é, alimente-se melhor.